Você já imaginou ser subestimada por todos, até mesmo humilhada em público, e mesmo assim encontrar forças para virar o jogo? Eu sou Lúcia, uma simples faxineira de tribunal, e naquele dia, enquanto o advogado mais arrogante da cidade ria de mim diante de todos, eu sabia que carregava comigo a verdade capaz de mudar o destino de uma família inteira. O que ninguém esperava era que, justamente eu, invisível para tantos, teria nas mãos a prova que desmontaria um esquema de corrupção e faria a justiça prevalecer. Quer saber como uma mulher comum pode transformar o impossível em realidade? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que coragem e dignidade não têm uniforme, e que a justiça pode vir de onde menos se espera. Vamos juntos! As luzes frias do tribunal refletiam no piso encerado, e eu sentia o cheiro forte de desinfetante misturado ao perfume barato que usava para disfarçar o suor. Meus sapatos, comprados em uma liquidação, faziam um barulho discreto a cada passo, e eu tentava não chamar atenção enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor. Mas naquele dia, não havia como passar despercebida. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu me chamo Lúcia, tenho 52 anos, e trabalho como faxineira no Fórum Central há quase uma década. Sempre fui invisível para a maioria das pessoas que circulam por ali, advogados apressados, juízes de olhar severo, estagiários de terno mal ajustado, e até mesmo os réus, que raramente me notam enquanto limpo as salas depois das audiências. Mas naquele dia, eu me tornei o centro das atenções. E tudo começou com uma risada. Era uma manhã abafada de dezembro, e o tribunal estava mais movimentado do que o normal. Era a época de férias, e muitos funcionários estavam de recesso, o que me deixava com mais trabalho do que o habitual. Eu já estava cansada antes mesmo das 10 da manhã, mas precisava terminar a limpeza da sala 3 antes da audiência que começaria em poucos minutos. Enquanto passava o pano úmido nas cadeiras, ouvi vozes altas vindo do corredor. Reconheci o timbre arrogante do Dr. Gustavo, um dos advogados mais conhecidos da cidade. Ele era famoso por sua postura altiva e por tratar todos ao redor como se fossem inferiores, especialmente quem, como eu, usava uniforme azul e carregava baldes. Você viu, doutor? Hoje vai ser fácil. O caso já está ganho, ele dizia, rindo com um colega. A única testemunha da acusação é a faxineira. Imagine só. Deve ter confundido tudo, coitada. Senti meu rosto esquentar, mas continuei meu trabalho, fingindo não ouvir. Não era a primeira vez que escutava comentários assim. Para eles, eu era só a mulher da limpeza, alguém que não tinha nada a acrescentar, muito menos em um tribunal. Mas naquele dia, eu sabia que tinha algo importante nas mãos. Literalmente. Tudo começou 2 semanas antes, quando, durante a limpeza noturna, encontrei um envelope caído atrás de uma das mesas do salão principal. Era um envelope pardo, sem identificação, mas pesado. Curiosa, abri com cuidado e encontrei dentro dele uma pilha de papéis e um pendrive. Os papéis eram cópias de contratos, cheques e anotações, todos com o nome de uma empresa que eu já ouvirá falar nas notícias, a Construtora Almeida. O pendrive, por sua vez, estava etiquetado com a palavra prova. Naquele momento, não entendi a gravidade do que tinha encontrado. Mas, ao folhear os papéis, percebi que havia ali algo errado. Havia menção a pagamentos suspeitos, nomes de políticos e, principalmente, o nome do Dr. Gustavo, o mesmo advogado que agora ria de mim no corredor. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo era importante, mas também sabia que precisava ter muito cuidado. Guardei o envelope na minha bolsa e, naquela noite, quase não dormi. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma maneira de entregar o material sem me expor. Pensei em deixar tudo na mesa do juiz, mas temi que não acreditassem em mim. Pensei em procurar a promotora do caso, Dona Helena, uma mulher séria e respeitada, mas não sabia como abordá-la sem parecer invasiva. No fim, decidi esperar o momento certo. E esse momento chegou naquela manhã abafada de dezembro. A audiência começou pontualmente às 10. Eu estava na sala, terminando de limpar o fundo, quando o juiz entrou, seguido pelos advogados, promotores e o réu, um homem de meia idade, dono de uma pequena empresa que estava sendo processado pela Construtora Almeida por suposta quebra de contrato. O Dr. Gustavo, como sempre,
entrou com o peito estufado, cumprimentando todos com um sorriso de superioridade. Quando me viu, lançou um olhar de desprezo, como se eu fosse um móvel fora do lugar. A audiência transcorreu como de costume. O juiz fez as perguntas de praxe, os advogados apresentaram seus argumentos, e a promotora, Dona Helena, tentou mostrar que havia algo errado nos documentos apresentados pela construtora. Mas faltava uma prova concreta, algo que ligasse o Dr. Gustavo e a empresa a um esquema de corrupção. Foi então que meu nome foi chamado. Lúcia da Silva, por favor, aproxime-se, disse o juiz, olhando para mim por cima dos óculos. Senti minhas pernas tremerem. Nunca tinha falado em público, muito menos em um tribunal lotado. Caminhei até o centro da sala, sentindo todos os olhares sobre mim. O Dr. Gustavo sorriu, um sorriso debochado, e cochichou algo para o colega ao lado, que riu junto. Eu respirei fundo, tentando controlar o nervosismo. Dona Lúcia, a senhora trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou o juiz. Há 9 anos, meritíssimo, respondi, tentando manter a voz firme. E a senhora estava presente no dia dos fatos relatados neste processo? Sim, senhor. Eu estava limpando a sala quando ouvi uma conversa entre o Dr. Gustavo e um homem que eu não conheço. Eles falavam sobre documentos e pagamentos. O advogado se levantou, indignado. Excelência, com todo respeito, estamos ouvindo uma faxineira. Ela deve ter se confundido. Não é uma testemunha confiável. O juiz o repreendeu, mas o estrago já estava feito. Senti o peso do preconceito pairando sobre mim. Mas eu não podia recuar. Era minha chance de mostrar a verdade. Meritíssimo, se me permite, eu trouxe algo que pode ajudar a esclarecer os fatos, disse, tirando o envelope da bolsa. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para mim, inclusive os do Dr. Gustavo, que agora parecia menos confiante. Entreguei o envelope ao juiz, que examinou o conteúdo com atenção. A promotora se aproximou, curiosa. O juiz conectou o pendrive ao computador da sala, e logo um vídeo começou a rodar no telão. Era uma gravação de uma reunião entre o Dr. Gustavo, o diretor da construtora e um político local. Eles discutiam abertamente sobre pagamentos ilícitos, contratos fraudados e a necessidade de eliminar obstáculos, referindo-se ao réu do processo. O silêncio na sala era absoluto. O rosto do Dr. Gustavo ficou pálido. Ele tentou interromper, mas o juiz ordenou que ficasse em silêncio. A promotora, com um brilho nos olhos, pediu a palavra. Excelência, esta prova muda completamente o rumo do processo. Peço a suspensão imediata da audiência e a abertura de investigação contra o advogado e a construtora. O juiz acatou o pedido, e a sala explodiu em murmúrios. O Dr. Gustavo, antes tão seguro, agora tremia. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e medo. Sabia que minha vida mudaria depois daquilo. Quando saí da sala, fui abordada pela promotora. Dona Lúcia, a senhora foi muito corajosa. Sem a sua atitude, a verdade jamais teria vindo à tona. Agradeci, emocionada. Mas, ao mesmo tempo, sentia um vazio. Passei a vida inteira sendo invisível, e, de repente, todos me viam. Mas não era só isso. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Nos dias que se seguiram, virei assunto nos corredores do tribunal. Alguns me olhavam com admiração, outros com desconfiança. Recebi ligações anônimas, algumas ameaçadoras, outras agradecendo pela coragem. Minha família ficou preocupada, principalmente minha filha, Ana, que sempre me pediu para não me meter em confusão. Mãe, você fez o certo, mas agora precisa se cuidar, ela dizia, segurando minha mão com força. Essas pessoas são perigosas. Eu sabia disso, mas também sabia que não podia me calar diante da injustiça. Lembrei de todas as vezes em que fui humilhada, ignorada, tratada como se não tivesse valor. Aquela risada do Dr. Gustavo ecoava na minha mente, misturada com as vozes de tantos outros que, ao longo dos anos, me fizeram sentir pequena. Na semana seguinte, fui chamada para depor na delegacia. Repeti tudo o que sabia,
entreguei o envelope e o pendrive, e assinei uma declaração. O delegado, um homem sério de olhos cansados, me olhou com respeito. Dona Lúcia, a senhora prestou um grande serviço à justiça. Mas precisa ter cuidado. Se sentir qualquer ameaça, nos avise imediatamente. Agradeci, mas por dentro sentia medo. Não era fácil enfrentar gente poderosa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força que nunca tinha sentido antes. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado minha voz. Os dias passaram, e o caso ganhou as manchetes dos jornais. Faxineira entrega prova que desmonta esquema de corrupção, diziam as manchetes. Minha foto, tirada às pressas na porta do tribunal, estampava as capas dos jornais locais. Recebi convites para entrevistas, mas recusei todos. Não queria fama, só justiça. No trabalho, as coisas mudaram. Alguns colegas passaram a me tratar com mais respeito, outros com inveja. O diretor do fórum me chamou na sala dele. Lúcia, você sabe que pode contar conosco. Se precisar de proteção, vamos providenciar. Agradeci, mas sabia que, no fundo, estava sozinha. A justiça é lenta, e os poderosos sempre encontram maneiras de se proteger. Mas eu não me arrependia do que tinha feito. Em casa, minha filha Ana me abraçava todas as noites, como se quisesse me proteger do mundo. Meu neto, Lucas, de apenas 6 anos, me olhava com admiração. Vovó, você é uma heroína, ele perguntou um dia, com os olhos brilhando. Sorri, emocionada. Não, meu amor, só fiz o que era certo. Mas, no fundo, sabia que aquela atitude mudaria minha vida para sempre. O processo contra o Dr. Gustavo e a construtora avançou rapidamente. A promotora Helena me ligava de vez em quando para me atualizar sobre o andamento do caso. Ela se tornou uma amiga, alguém em quem eu podia confiar. Lúcia, você não imagina o quanto sua coragem foi importante. Muitas pessoas sabiam do esquema, mas ninguém teve coragem de falar. Você fez a diferença. Essas palavras me davam força para continuar, mas também me faziam refletir sobre tudo o que vivi até ali. Lembrei de minha infância, quando minha mãe dizia que gente simples não se mete com gente grande. Lembrei de meu pai, que trabalhou a vida inteira como pedreiro e morreu sem nunca ser reconhecido. Lembrei de todas as vezes em que precisei engolir o orgulho para sustentar minha família. Na véspera do Natal, fui surpreendida por uma visita inesperada. Era o réu do processo, o Sr. Antônio, acompanhado da esposa e dos filhos. Trouxeram um bolo simples e um cartão de agradecimento. Dona Lúcia, a senhora salvou minha família. Se não fosse por você, eu teria perdido tudo, disse ele, com lágrimas nos olhos. Fiquei emocionada. Nunca imaginei que um gesto simples pudesse ter tanto impacto na vida de alguém. Aquela noite foi uma das mais felizes da minha vida. Sentamos todos juntos na sala, comendo bolo e rindo das histórias do passado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a algum lugar. Mas nem tudo eram flores. No início do ano seguinte, recebi uma carta anônima ameaçadora. Diziam que eu deveria ficar de boca fechada se quisesse proteger minha família. Fiquei apavorada, mas não contei para Ana. Não queria preocupá-la ainda mais. Procurei a promotora Helena, que me orientou a registrar um boletim de ocorrência. A polícia passou a fazer rondas na minha rua, e eu redobrei os cuidados. Mas o medo era constante. Dormia mal, acordava assustada com qualquer barulho. Minha saúde começou a sofrer. Perdi peso, fiquei mais nervosa, mas me recusava a desistir. No tribunal, o clima era tenso. O Dr. Gustavo foi afastado, e a construtora entrou em crise. Muitos funcionários foram demitidos, e o escândalo se espalhou pela cidade. Alguns diziam que eu era uma heroína, outros que eu tinha acabado com a vida de muita gente. Mas eu sabia que a culpa não era minha. Apenas revelei o que estava escondido. Com o tempo, as coisas começaram a se acalmar. O processo seguiu seu curso, e o Dr. Gustavo foi condenado por corrupção ativa, falsidade ideológica e formação de quadrilha.
A construtora perdeu contratos importantes, e o senhor Antônio foi inocentado. A justiça, finalmente, foi feita. No dia da sentença, fui chamada ao tribunal. O juiz, um homem sério e respeitado, fez questão de me agradecer publicamente. Dona Lúcia, a senhora mostrou que a justiça pode vir de onde menos se espera. Sua coragem é um exemplo para todos nós. Recebi uma salva de palmas. Chorei, emocionada. Olhei para minha filha, que sorria orgulhosa na plateia. Senti que, finalmente, minha voz tinha sido ouvida. Depois daquele dia, minha vida mudou. Fui promovida a supervisora da equipe de limpeza, com salário melhor e mais respeito dos colegas. Mas, mais do que isso, ganhei confiança em mim mesma. Aprendi que não importa de onde viemos, todos temos o direito de lutar pela justiça. Hoje, quando passo pelos corredores do tribunal, não sou mais invisível. As pessoas me cumprimentam, me olham nos olhos. Alguns ainda cochicham, mas não me importo. Sei quem sou, e sei o que fiz. Às vezes, lembro da risada do Dr. Gustavo naquele dia. Uma risada de desprezo, de quem se acha intocável. Mas, no fim, foi a verdade que prevaleceu. E eu, a faxineira invisível, fui quem trouxe essa verdade à tona. Sei que ainda há muito a ser feito. A corrupção não acaba com um único caso. Mas acredito que cada gesto conta, cada voz faz diferença. E, se um dia alguém duvidar do poder de uma pessoa simples, basta lembrar da faxineira que virou o jogo no tribunal. Hoje, olho para trás e vejo o quanto cresci. Não foi fácil. Tive medo, sofri, chorei. Mas também sorri, me emocionei, fiz amigos. Descobri que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Minha filha Ana, agora formada em enfermagem, diz que se inspira em mim. Meu neto Lucas conta para os colegas da escola que a avó dele é uma heroína. E eu, finalmente, acredito nisso. A vida segue, com seus altos e baixos. Continuo trabalhando no tribunal, agora com mais orgulho do que nunca. Sei que ainda serei julgada, criticada, talvez até ameaçada. Mas não me arrependo de nada. Fiz o que era certo, e isso ninguém pode tirar de mim. Às vezes, quando estou sozinha na sala de limpeza, olho para o espelho e vejo uma mulher forte, corajosa, capaz de enfrentar qualquer desafio. E sorrio, sabendo que, mesmo diante do desprezo e da humilhação, fui capaz de mudar o rumo de uma história. Tudo porque não me calei. Tudo porque a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. E assim sigo, de cabeça erguida, pronta para enfrentar o que vier. Porque aprendi, da forma mais difícil, que ninguém é invisível quando tem coragem de lutar pelo que é certo. Naquela noite, depois do tribunal, cheguei em casa exausta, mas com uma inquietação que não me deixava dormir. Sentei na beira da cama, tirei os sapatos e fiquei olhando para as mãos. Mãos calejadas, com as unhas curtas e a pele ressecada de tanto produto químico. Mãos que, por tanto tempo, só serviram para limpar a sujeira dos outros, mas que agora tinham sido instrumento de justiça. Era estranho pensar nisso. Eu, Lúcia, a faxineira, tinha feito o que tantos advogados, promotores e juízes não conseguiram, mostrar a verdade. Ana entrou no quarto devagar, como quem não quer me assustar. Sentou ao meu lado, me abraçou pelos ombros e ficou em silêncio por um tempo. O silêncio dela era sempre cheio de significado. Desde pequena, ela aprendeu a ler meus silêncios, a entender quando eu precisava de palavras e quando só precisava de companhia. Mãe, você está bem? Ela perguntou, baixinho. Estou, filha. Só cansada. E um pouco assustada, para ser sincera. Ela apertou minha mão. Eu sei que é difícil, mas você não está sozinha. Eu estou aqui. O Lucas também. E agora todo mundo sabe o que você fez. Você foi muito corajosa. Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos tão parecidos com os meus, e senti um orgulho imenso. Ana sempre foi minha razão de viver. Criei ela sozinha, depois que o pai dela nos deixou, e fiz de tudo para que ela tivesse uma vida melhor do que a minha.
Trabalhei em casas de família, em escolas, em hospitais, até conseguir o emprego no tribunal. Nunca foi fácil, mas sempre foi por ela. Eu só queria que as coisas fossem mais simples, sabe? Confessei. Queria poder trabalhar, voltar para casa, cuidar de vocês, sem medo. Mas agora parece que tudo ficou mais complicado. Ana me abraçou mais forte. Vai passar, mãe. Você fez o que era certo. E eu tenho muito orgulho de você. Ficamos ali, abraçadas, até o sono chegar. Naquela noite, sonhei com o tribunal vazio, as luzes apagadas, e eu sozinha no meio da sala, segurando o envelope pardo. No sonho, o envelope pesava 1 tonelada, e eu mal conseguia carregá-lo. Mas, mesmo assim, eu não largava. Acordei suando, com o coração acelerado, mas determinada a não deixar o medo me vencer. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e novidade. No trabalho, as pessoas me olhavam diferente. Alguns me cumprimentavam com um sorriso tímido, outros desviavam o olhar. A equipe de limpeza, que sempre foi minha segunda família, me tratava com um respeito novo, quase reverente. Dona Cida, minha colega de anos, me trouxe um bolo de fubá e disse, emocionada: Lúcia, você foi a voz de todas nós. Quantas vezes a gente vê coisa errada e não pode falar nada? Você falou por todo mundo. Chorei de novo, porque era verdade. Quantas vezes eu mesma tinha visto coisas erradas e ficado calada, por medo de perder o emprego, de não conseguir pagar o aluguel, de não ter como sustentar minha filha. Quantas vezes engoli o choro, o orgulho, a raiva. Mas, naquele dia, eu tinha falado. E isso mudava tudo. A promotora Helena me ligava quase toda semana, para saber como eu estava, se tinha recebido mais ameaças, se precisava de alguma coisa. Ela se tornou uma presença constante na minha vida, uma amiga inesperada. Um dia, me convidou para tomar um café depois do expediente. Fomos a uma padaria simples, perto do tribunal, e conversamos por horas. Lúcia, você já pensou em estudar? Em fazer um curso, talvez terminar o ensino médio? Ela perguntou, com aquele jeito delicado de quem não quer ofender. Fiquei sem graça. Eu tinha parado de estudar na 8ª série, quando minha mãe ficou doente e precisei trabalhar para ajudar em casa. Sempre sonhei em voltar a estudar, mas a vida foi passando, as contas foram chegando, e o sonho ficou guardado numa gaveta. Já pensei, sim. Mas agora, com a idade que tenho, não sei se vale a pena. Helena sorriu. Nunca é tarde, Lúcia. Você tem uma inteligência e uma coragem que muita gente formada não tem. Se quiser, posso te ajudar a encontrar um curso. Acho que você tem muito potencial. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. Comecei a pesquisar cursos noturnos, procurei saber sobre o EJA, conversei com Ana. Ela ficou animada com a ideia. Mãe, eu te ajudo com o Lucas. Você merece isso. Faz por você. E, pela primeira vez em muitos anos, comecei a sonhar de novo. Sonhar com um futuro diferente, com novas possibilidades. Não queria ser advogada, nem juíza, mas queria aprender, crescer, mostrar para mim mesma que era capaz. Enquanto isso, o processo contra o Dr. Gustavo e a construtora seguia seu curso. A cada nova audiência, surgiam mais provas, mais testemunhas. O escândalo se espalhou pela cidade, e muita gente poderosa caiu. O Dr. Gustavo, que antes andava de cabeça erguida pelos corredores do tribunal, agora evitava até sair de casa. Diziam que ele tinha perdido tudo: o emprego, o respeito, os amigos. Não senti pena. Ele escolheu o caminho dele, e agora estava pagando o preço. Um dia, encontrei a esposa dele no supermercado. Ela me olhou com raiva, como se eu fosse a culpada por tudo o que tinha acontecido. Fiquei desconfortável, mas não desviei o olhar. Sabia que tinha feito certo, e não ia me envergonhar disso. No tribunal, o clima era outro. As pessoas estavam mais atentas, mais cuidadosas. Parecia que, de repente, todo mundo tinha lembrado que a justiça é para todos, não só para os poderosos.
Os funcionários da limpeza passaram a ser tratados com mais respeito. Não era perfeito, mas era um começo. Em casa, as coisas também mudaram. Ana estava mais confiante, mais feliz. Lucas, meu neto, me enchia de perguntas sobre o tribunal, sobre justiça, sobre coragem. Um dia, ele me pediu para contar a história de novo, do começo. Vovó, como foi que você achou o envelope? Ele perguntou, deitado no meu colo. Eu estava limpando a sala, como faço todo dia. Aí vi o envelope caído atrás da mesa. Peguei, abri, e vi que tinha coisa importante lá dentro. E você não ficou com medo? Fiquei, sim. Mas o medo não pode ser maior que a vontade de fazer o certo. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. E eu percebi que, mais do que justiça, eu tinha dado um exemplo para ele. Um exemplo de coragem, de honestidade, de dignidade. Com o tempo, as ameaças foram diminuindo. A polícia nunca descobriu quem mandou as cartas, mas eu aprendi a não deixar o medo me paralisar. Instalei uma tranca nova na porta, comprei um cachorro, e segui em frente. Não ia deixar que o medo me impedisse de viver. No trabalho, fui promovida a supervisora da equipe de limpeza. Agora, além de cuidar da limpeza, também treinava as novas funcionárias, organizava os horários, resolvia pequenos conflitos. Era um trabalho mais difícil, mas também mais gratificante. Sentia que, finalmente, estava sendo reconhecida pelo meu esforço. Um dia, a promotora Helena me chamou para uma reunião no gabinete dela. Fui nervosa, sem saber o que esperar. Ela me recebeu com um sorriso caloroso, me ofereceu um café, e foi direto ao ponto. Lúcia, estamos organizando um evento sobre cidadania e justiça, e gostaríamos que você contasse sua história. Acho que pode inspirar muita gente. Fiquei surpresa, sem saber o que dizer. Falar em público. Logo eu, que sempre fui tímida, que sempre preferi ficar nos bastidores. Não sei se consigo, doutora. Nunca falei para tanta gente. Você consegue, sim. Sua história é importante. E eu vou estar lá, te apoiando. Pensei por alguns dias, conversei com Ana, com Dona Cida, com minha equipe. Todos me incentivaram. No fim, aceitei o convite. O evento foi numa noite de sexta-feira, no auditório do tribunal. Estava lotado, juízes, advogados, funcionários, estudantes, gente da comunidade. Quando me chamaram ao palco, minhas pernas tremiam, as mãos suavam, o coração batia tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Mas, quando comecei a falar, algo mudou. Contei minha história, desde a infância difícil, o trabalho duro, a descoberta do envelope, o medo, a coragem, a justiça. Falei das humilhações, das risadas, do preconceito. Falei do orgulho de ser faxineira, de ser mãe, de ser mulher. Falei da importância de não se calar diante da injustiça. Quando terminei, a plateia ficou em silêncio por alguns segundos, e depois explodiu em aplausos. Chorei, de novo. Mas, dessa vez, eram lágrimas de alegria, de alívio, de orgulho. Depois do evento, muita gente veio falar comigo. Jovens, senhoras, funcionários, até juízes. Todos diziam que minha história tinha tocado, inspirado, feito pensar. Recebi abraços, elogios, convites para outros eventos. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha poder. A partir daquele dia, passei a ser convidada para falar em escolas, igrejas, associações de bairro. Contava minha história, respondia perguntas, incentivava as pessoas a não se calarem diante da injustiça. Conheci muita gente, fiz novos amigos, aprendi muito. Mas, apesar de tudo, nunca deixei de ser faxineira. Continuava acordando cedo, pegando o ônibus lotado, limpando salas, corredores, banheiros. Continuava cuidando da minha família, pagando as contas, enfrentando as dificuldades do dia a dia. Mas agora fazia tudo com mais orgulho, com mais confiança, com a certeza de que, mesmo sendo simples, eu podia fazer a diferença. Um dia, recebi uma carta da filha do Sr. Antônio, o réu que eu ajudei a inocentar.
Ela dizia que, graças a mim, o pai dela tinha recuperado a dignidade, a empresa, a alegria de viver. Dizia que eu era um exemplo para ela, para a família, para a cidade. Guardei a carta com carinho, junto com o cartão de Natal que eles me deram. Com o tempo, fui me acostumando com a nova rotina. As ameaças sumiram, o respeito ficou. Minha equipe cresceu, e eu me tornei uma referência para as novas funcionárias. Sempre dizia para elas: nunca se sintam menos do que ninguém. Nosso trabalho é importante, e a gente merece respeito. Ana terminou a faculdade, conseguiu um emprego bom, e agora me ajuda em casa. Lucas cresceu, ficou mais curioso, mais esperto. Sempre que pode, me acompanha nos eventos, me ajuda a preparar as falas, me incentiva a continuar. A promotora Helena se tornou uma amiga de verdade. Saímos para tomar café, conversar, rir. Ela me incentivou a voltar a estudar, e agora estou terminando o ensino médio. Quem sabe, um dia, faço uma faculdade. Não para ser advogada, mas para aprender, para crescer, para mostrar para mim mesma que sou capaz. Às vezes, quando estou sozinha, penso em tudo o que aconteceu. Penso na risada do Dr. Gustavo, no desprezo, na humilhação. Penso no medo, na coragem, na justiça. Penso em quantas pessoas simples, como eu, têm medo de falar, de agir, de lutar. E penso que, se minha história puder inspirar uma só pessoa a não se calar, já valeu a pena. A vida segue, com seus desafios, suas alegrias, suas tristezas. Mas agora sigo de cabeça erguida, com a certeza de que ninguém é invisível quando tem coragem de lutar pelo que é certo. E, se um dia alguém duvidar do poder de uma pessoa simples, basta lembrar da faxineira que virou o jogo no tribunal. Hoje, quando passo pelos corredores do tribunal, vejo nos olhos das pessoas um respeito novo, uma admiração silenciosa. Não sou mais invisível. Sou Lúcia, a faxineira que não se calou. E isso, para mim, vale mais do que qualquer prêmio, qualquer reconhecimento. Porque, no fim das contas, o que importa não é o cargo, o salário, o status. O que importa é a dignidade, a coragem, a honestidade. O que importa é poder olhar no espelho e se orgulhar do que vê. E eu, finalmente, posso fazer isso. A história do envelope pardo, do pendrive, da prova que virou o caso, virou lenda no tribunal. Dizem que, depois daquele dia, ninguém mais subestimou uma faxineira. Dizem que, agora, todo mundo pensa 2 vezes antes de rir de alguém simples. E eu espero que seja verdade. Porque, se tem uma coisa que aprendi, é que a justiça pode vir de onde menos se espera. E que, às vezes, basta uma pessoa simples, com coragem e dignidade, para mudar o rumo de uma história. E assim sigo, vivendo, aprendendo, lutando. Porque a vida é feita de escolhas, e eu escolhi não me calar. Escolhi lutar. Escolhi ser, acima de tudo, verdadeira comigo mesma. E, se um dia alguém perguntar quem foi Lúcia, a faxineira, quero que digam: foi aquela que não teve medo de fazer o que era certo. E isso, para mim, é o maior legado que posso deixar. E foi assim que, mesmo sendo apenas uma faxineira aos olhos de muitos, eu mostrei que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. A verdade pode até ser ignorada por um tempo, mas ela sempre encontra um caminho para aparecer, e, naquele tribunal, foi através de mim. Se você também já se sentiu invisível, desacreditada ou subestimada, lembre-se, sua voz tem poder, e sua coragem pode mudar destinos. Se essa história te tocou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa de inspiração e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos reais de superação e justiça. Escreve aqui nos comentários: você já viveu ou presenciou uma situação parecida? Quero muito saber a sua história. Obrigada por ficar comigo até o fim, e nunca se esqueça: a justiça pode começar com um simples gesto seu.